Imagine você estar no meio de uma conversa animada e subitamente sentir uma necessidade irresistível de dormir, ou estar dirigindo e se deparar lutando contra o sono ao volante. Essa pode ser a realidade de quem convive com a narcolepsia, um distúrbio do sono. Mas o que causa essa condição tão intrigante? Quer saber mais? Acompanhe nosso programa de hoje. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. A médica especialista em medicina do sono, Roberta Couto, é quem vai conversar com a gente sobre esse distúrbio, que provoca esse sono involuntário. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Camila. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Mas é isso mesmo. E é até um pouquinho mais. Não é nenhuma vontade de dormir. Às vezes, eles adormecem sem perceber. Porque geralmente quando a gente sente que está com sono, tô com sono, quero dormir, no caso deles, eles nem chegam a sentir a sonolência, eles simplesmente adormecem. São ataques de sono que eles podem apresentar. Nossa, e como que eu posso saber se eu sou portadora, Como identificar se é um cansaço desse distúrbio? Quais que seriam os sintomas? Então, a narcolepsia é uma doença rara, Atinge menos de 65 pessoas a cada 100 mil. Indivíduos. Então, é caracterizada como uma doença rara. Pelo fato dela ser uma doença rara, isso atrapalha um pouco no diagnóstico. E o fato da queixa principal dela ser a sonolência, que é uma queixa tão comum a várias outras doenças, também é um fator que dificulta o diagnóstico, A gente tem uma estatística que em torno de 13 anos é o tempo que os pacientes levam para ter o diagnóstico, dentre o início dos sintomas e o diagnóstico. Muito tempo, doutora? É muito tempo. As pessoas ficam sofrendo com essas queixas e não conseguem ter o diagnóstico por conta dessas dificuldades. Mas tem algumas dicas, Algumas situações que chamam mais atenção para a narcolepsia do que para outras situações que cursam com sonolência. Que esses pacientes com narcolepsia, além da sonolência excessiva, eles podem ter outras situações associadas que chamam a atenção. Uma delas a gente chama de paralisia do sono. O paciente desperta, acorda, mas ele não consegue mexer nenhum músculo. Ele fica paralisado por alguns segundos e aí depois ele volta a mexer. Ele está consciente, mas ele não consegue se mexer. Eles podem ter as chamadas alucinações na transição sono-vigília e vigília-sono. Então, eles estão ali meio acordado, meio dormindo, e eles têm umas alucinações visuais. Eles podem ter a chamada cataplexia, que é uma situação curiosa também. O paciente, quando ele se expõe a uma situação de emoção forte, às vezes um riso, ele tem uma fraqueza muscular de uma parte do corpo e ele chega a cair, assim, sabe? Então, é uma atonia de alguma parte do corpo quando ele tem exposição a uma situação de emoção, geralmente emoção boa. E aí eles têm essa atonia muscular. Então, tem várias outras coisas que fazem a gente pensar na narcolepsia. Não só esse sono, então. Não só o sono, tem outras situações associadas. Quando você fala que o paciente ele demora muito a ter o diagnóstico, muitas vezes pode ser associado também com preguiça, porque às vezes a gente ouve isso, que pessoa preguiçosa, nossa, dorme demais. A associação é enorme. E por conta disso, os pacientes com narcolepsia, eles têm uma associação muito grande também com depressão e ansiedade, porque eles são estigmatizados como preguiçosos, eles têm problemas para estudo, eles têm problemas no trabalho. Então, correr atrás desse diagnóstico, a gente melhora muito a qualidade de vida desses pacientes, A gente tem a opção de fazer o tratamento medicamentoso, tem o tratamento não medicamentoso que vai trabalhar a parte comportamental e cognitiva, e é muito importante, porque a gente tem que melhorar a qualidade de vida. Eles têm muito problemas, assim, de serem taxados como preguiçosos. E como que funciona essa doença no corpo? É no cérebro, doutora, É no cérebro. A narcolepsia é uma doença neurológica, caracterizada por essa sonolência excessiva e por essa alteração entre no ciclo sono-vigília, Ela tem necessidade de dormir durante o dia, tem um sono noturno fragmentado e ela tem essa dissociação do sono REM. Então, ela tem esses episódios que ocorreriam só no sono REM acontecendo também nesse período de vigília. E é uma lesão numa região do cérebro que produz uma substância chamada hipocretina, que é responsável pela vigília. Então, ocorre uma destruição dessa região no cérebro. Hoje a gente entende que é uma alteração autoimune. Não sabemos ainda qual é o agente que vai lá destruir, mas tem essa situação autoimune e que lesa essa região que produz essa substância que
deixa o paciente alerta. Então, como ele não tem essa substância, ele acaba tendo esses períodos de sonolência. Quanto tempo a pessoa pode ficar apagada? Igual a gente, né, eu trouxe essa ilustração de a pessoa, por exemplo, ter uma sonolência ao volante, que, por sinal, pode ser muito perigoso. Quanto tempo a pessoa pode ficar apagada nesse cochilo aí, doutora? Então, eles têm cochilos rápidos. Existe até uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que são os cochilos programados. Como eles têm períodos de sonolência muito importantes durante o dia, no acompanhamento desses pacientes, a gente define os horários que eles têm maior sonolência e programa antes desse horário que eles tenham um cochilo. De em torno aí de 30 minutos é suficiente para que eles tenham uma produtividade muito maior, né? Só o fato deles terem esse cochilozinho, eles conseguem produzir e aí depois à tarde tem um outro cochilo. Então, assim, não é que são cochilos longos, ele só adormece e logo depois ele acorda e é difícil, né? Tem uma média de qual idade pode começar a aparecer? Você falou aí que o diagnóstico muitas vezes é tardio. Possa ser que apareça agora com mais idade. Como que funciona a média de idade? Pode ser que apareça com a gente com mais idade, mas em torno ali dos 20, 25 anos é o que a gente mais vê os pacientes apresentando. Mas tem casos em crianças e tem casos em pessoas mais velhas, mas geralmente nos jovens. E você falou um pouquinho do tratamento. Cita pra gente, doutora, como trata? Eu vou conviver, vou tratar, vou ficar bem ou é pelo resto da vida? Então, a gente ainda não tem como repor essa substância chamada hipocretina. Né? A gente ainda não tem. Então, a gente trabalha nos sintomas. Então, existem medicações para trabalhar a sonolência diurna excessiva, que trazem um alerta maior para esses pacientes. Existem umas medicações para tratamento da cataplexia, que é essa perda do tônus, porque a cataplexia, ela traz muito problema para a vida do paciente, social, no trabalho, risco de acidentes, né? A pessoa está dirigindo, aí houve passa um nervoso, tem um riso, e aí de repente apaga, né? Tem uma perda de tônus muscular, então isso é muito ruim. Então existem medicações para a gente tentar diminuir a cataplexia. Então a gente vai no sintoma para tentar dar melhor qualidade de vida para essas pessoas. Doutora, quando a gente fala aí de distúrbios do sono, a gente tem alguns que mais chamam a atenção e hoje, né, o sono está tão em evidência, a gente fala tanto de ter uma boa qualidade do sono, de dormir bem, tem sido foco, né, quando a gente fala sobre sono, não é apenas a medicina do sono, mas outras especialidades falam muito, né, chamam muito para a questão do sono. E estudo da Fiocruz apontou até que 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios do sono. Qual que é o mais comum? A insônia e a apneia do sono são os distúrbios do sono mais frequentes, né? A insônia seria uma dificuldade para iniciar, para manter o sono ou um despertar precoce. E a apneia do sono são aquelas paradas da respiração que ocorrem por um relaxamento aqui dessa região da garganta. São os dois distúrbios mais frequentes. E fala pra gente os perigos de não tratar esses distúrbios do sono, até a narcolepsia, a apneia, a insônia. O perigo, por que é tão importante a gente cuidar do nosso sono, doutora? O sono é uma função fisiológica do nosso corpo. A gente precisa do sono para viver bem, né? Então, durante o sono, ocorrem várias situações que são fundamentais para o nosso organismo funcionar bem. Então, desde não dormir bem traz risco de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas como Alzheimer. A gente sabe que tem uma associação da ausência de um sono de qualidade com Alzheimer, déficit de memória, déficit de concentração, irritabilidade. As doenças metabólicas, né? A gente tem uma associação do sono ruim com obesidade, com diabetes. Então, são várias as situações que podem ocorrer. Diminuição da imunidade. Então, é muita coisa que acontece de ruim quando a gente não tem um sono de qualidade. E tem até questão também que eles falam, né, doutora, do emagrecimento, né? A pessoa também tem mais dificuldade de emagrecer. O sono aí é um dos pilares da saúde. É um dos pilares, com certeza. Na medicina do estilo de vida, né, que a gente tem, assim, os pilares para a gente ter um estilo de vida melhor, o sono é um deles. Esse mês de março agora, né, se fala muito da Semana do Sono, vocês têm até toda uma semana programada, que foi na semana, né, passada, enfim. Acredita que daqui uns anos, o distúrbio, né, mais frequente será a privação do sono? A gente se privar de dormir, doutor? Eu sei que não é classificado como um distúrbio, mas... Mas é síndrome do sono insuficiente. E
é muito prevalente, né? Assim, a gente fala que a nossa sociedade, ela é privada crônica de sono. A gente dá prioridade para tudo e vai roubando sempre uma horinha do sono, né? Verdade. Quero fazer um exercício, eu acordo mais cedo, quero Estudar, vou dormir mais tarde. E sendo que a gente está perdendo aprendizado, a gente precisa do sono para assimilar aquilo que aprendeu, a gente precisa do sono para ter um melhor rendimento no esporte, então a gente acaba roubando horas do nosso sono, e a síndrome do sono insuficiente já é uma realidade muito grande. E afeta também crianças? Hoje as crianças também estão sendo privadas de dormir, doutora? As crianças acabam seguindo o ritmo dos pais, né? Então, assim, se uma criança deita e acorda no mesmo horário dos pais, significa que ela está dormindo menos, porque as crianças precisam de mais horas de sono do que os adultos, né? Então, hoje a gente vê muita criança sem limites de uso de telas, de horário, de preparar, de fazer uma rotina para dormir. Então, as crianças estão demorando a dormir. A gente vê casos de insônia em crianças, justamente por essa insônia de associação. Só consegue dormir se tiver essa situação, se tiver chupeta, se tiver a televisão. Então, a gente tem visto crianças sofrendo desse tipo de distúrbio, além dos distúrbios respiratórios do sono também, que a gente também tem crianças sofrendo muito com isso. Dá pra gente dicas, a gente sempre fala da higiene do sono, fala pra gente, doutora, dicas de pra gente poder fazer uma boa higiene do sono, principalmente que a gente tá vivendo aí nesses dias de calor também, é difícil, fica mais difícil ainda dormir. Fica. Ajuda a gente, doutora. Fala aí, como que a gente pode melhorar o nosso sono, ter um sono de qualidade? Então, em relação ao calor, para aquelas pessoas que podem e têm a possibilidade de dormir com ar-condicionado, isso é maravilhoso. Agora, quem não pode, como é que faz? Evitar atividades muito extenuantes próximo ao horário de dormir. Tomar um banho fresco. Às vezes até deitar com a pele mais úmida, assim, para poder tentar ver se consegue adormecer. Mais rápido. Se possível, deixar o ambiente arejado. Hidratar bastante. São algumas coisas que a gente pode fazer em relação ao calor. Em relação à higiene do sono, por que ela é tão importante? A gente precisa ensinar para o nosso cérebro que está na hora de dormir. Então, eu tô ali assistindo televisão, usando o celular, de repente eu vejo, meia-noite, preciso dormir. Você acha que vai fechar o olho e o cérebro vai falar, vamos dormir? Não, a gente tem que ensinar para ele, olha, a partir do momento que eu desligar os eletrônicos, tomar um banho, colocar uma camisola, sentar com pouca luz para produzir a minha melatonina, tentar acalmar, agora a gente vai dormir. Então, se todo dia você fizer essa rotina, você vai ensinando para o seu cérebro que toda vez que você faz isso, você vai logo em seguida adormecer. Então, assim, isso é fundamental. Não adianta a gente pensar em tratar um sono com medicação se a gente não estiver preparando o terreno para dormir. A gente tem que ensinar o nosso corpo, olha, a partir de agora, desacelera que a gente vai dormir daqui a pouquinho. Isso é fundamental. É fazer o básico, né, doutora? É fazer o básico antes da gente tentar o mais complicado. E pra gente finalizar, voltando ao assunto da narcolepsia, você falou, né, do tratamento. O diagnóstico é clínico, doutora? O diagnóstico é associado, né? O paciente tem que ter. Quando a gente pensa em narcolepsia, vamos diferenciar, então. Existe a narcolepsia que a gente chama tipo 1, onde a gente tem a deficiência dessa hipocretina no líquor, e a narcolepsia tipo 2, onde a gente não tem essa deficiência. Então, a tipo 1 acaba tendo cataplexia, a tipo 2 não. A tipo 1, a gente já tem uma fisiopatologia mais definida, a tipo 2 é menos esclarecida. Então, para a tipo 1, que é mais fácil da gente determinar, o paciente tem que ter sonolência diurna excessiva, cataplexia. A gente faz um exame chamado teste de múltiplas latências do sono, que é o quê? A gente dá a oferta ao paciente a oportunidade de dormir ao longo do dia. Então, ele faz uma polissonografia à noite, a gente vê que ele teve uma quantidade de sono suficiente, porque ele não pode estar privado de sono, né? Viu que ele teve uma quantidade de sono suficiente, ele não tem apneia do sono, ele não tem outros distúrbios que fazem ele ter sonolência, e aí no dia seguinte, ele continua no laboratório e ele faz períodos de sono para a gente ver se ele entra no sono REM nesse período. Se ele tiver 2 períodos de sono REM nesses cochilos ao longo do dia,
a gente já fecha mais o diagnóstico. A gente pode dosar a hipocretina no líquor, a gente pode fazer um teste genético para ver se o paciente tem o gene que a alteração que sugere, né, que predispõe a ele a ter a narcolepsia. Então, assim, são várias coisas que a gente vai fazendo, montando um quebra-cabeça para fechar o diagnóstico do paciente. Doutora, a gente falou aí da narcolepsia, outros distúrbios do sono. Para finalizar, por que é tão importante procurar ajuda quando a gente tem essa dificuldade em dormir, doutora? Deixa essa mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Buscar ajuda é importante para dormir. A gente não pode banalizar o sono. A gente não pode achar que não dormir bem é normal. A gente não pode achar que roncar é normal, ficar cansado, ter sono durante o dia é normal. Então você tem que procurar um profissional que vai identificar o que está levando você a ter essas queixas para poder tratar. Não adianta eu generalizar, todo mundo que está com sono vai tomar o remédio, por exemplo, da narcolepsia. E se a causa dessa sonolência for uma apneia do sono, se for um sono insuficiente? Então, a importância de procurar ajuda é porque você vai ter uma pessoa especializada que entende o que está acontecendo com você para justamente fechar esse quebra-cabeça e chegar no seu diagnóstico e definir o melhor tratamento para você. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer recebê-la, falar um pouquinho, né, de distúrbio do sono, de sono. Enfim, são tantos assuntos que a gente ficaria aqui horas conversando. Mas é importante a gente frisar que hoje a gente precisa dormir bem, né, doutora? Isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Este foi o Fala Doutora e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online. Você também pode assisti-la no YouTube e ouvi-la nos principais tocadores de podcast. E se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe. Até a próxima!